O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação muito especial àqueles que nos acompanham por meio da São Felipe FM. Muitos deles desejosos de estarem aqui conosco, mas por causa do momento pandêmico, não é possível que aqui estejam, mas nós saudamos neste momento e pedimos a Deus que a sua graça, que está sendo derramada sobre nós nesta Eucaristia, possa também alcançar esses nossos irmãos. Uma saudação também muito carinhosa às religiosas aqui presentes, às nossas irmãs que já aqui trabalham, serva da Sagrada Família, que prestam esse trabalho belíssimo, mas também às outras religiosas, também aqui presentes, filhas desta terra. Vejo aqui a irmã Joselice, que está aqui conosco, e a irmã Ana Cristina, que também é da congregação das servas da Sagrada Família, estão em momento de férias. Também saudar Ita Correia, que é leiga consagrada, destacando a ministerialidade na vida da igreja, as vocações e ministérios. Prezados irmãos e irmãs, eu tenho lhes dito que nós estamos no tempo comum, que é o tempo do cotidiano de Jesus. Nós vamos nos sentando aos pés dele e, em sendo formados por ele, vamos entendendo os segredos do reino dos céus, a dinâmica do mistério da salvação, o amor de Deus que nos alcançou de maneira plena e de maneira muito pujante, nós vamos entendendo o nosso lugar e o nosso papel neste projeto de salvação que Deus implementou e mantém em favor do ser humano. É verdade que durante o tempo, no decurso do tempo, a humanidade vai experimentando elementos que a desafiam e nos colocam diante deste mistério que nos envolve, mas também diante das incongruências da vivência deste mistério.
Mas, em olhando para a palavra de Deus, analisando os seus ensinamentos e vendo os desdobramentos da relação que Deus realiza conosco, mantém conosco, preciso que nós, neste cotidiano, cresçamos na fé, cresçamos no amor, entendamos sempre e cada vez mais que este Deus, misericordioso e fiel, em todos os tempos e lugares, de maneira muito dinâmica, mantém a relação de intimidade conosco. Para nós, basta somente abrir-nos a Ele, para que Ele verdadeiramente toque a nossa existência e nos confirme no caminho da salvação. Ouvimos, nesta liturgia de hoje, a história de Jó. Vocês já ouviram muitas vezes textos, ou inclusive já leram de maneira completa o livro de Jó. A história de Jó fala do cotidiano do homem e da mulher de todos os tempos, que não estão vivendo, inclusive os crentes, que não vivem de maneira lunática, de maneira ausente da realidade. Ao contrário, tem um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes. O número 1 vai dizer: as alegrias e as esperanças, os medos e as angústias dos discípulos de Cristo são as mesmas angústias, alegrias e esperanças de todos os homens e as mulheres de todos os tempos. Porque nós não vivemos ausentes das realidades sociais. Haja vista que a pandemia, todos nós temos que tomar os cuidados que todas as pessoas têm que tomar. Nós não somos diferentes, nós não somos especiais por acreditar em Jesus, por ter fé, mas somos diferentes, porque em nós deve reinar uma confiança plena de que aquele que morreu no alto da cruz continua nos conduzindo e nos tomando pela mão para boas pastagens, como nos fala o Salmo 22. A primeira leitura, Jó, que tinha tudo, que era um homem que tinha riquezas e prestígios e que tinha fé, foi tentado pelo demônio. O demônio tirou tudo de Jó, cerceou todas as possibilidades de Jó, inclusive explicar o que estava acontecendo em sua vida. Mas não fora capaz de roubar do coração de Jó a confiança. Os amigos de Jó, em tentando testar a sua fé, questionavam Jó: quem foi que pecou? Qual foi seu pecado diante de Deus? E Jó repetia: eu não pequei. E no final de tudo, quando Jó já estava sem nada, até a mulher de Jó morreu, porque duvidou da presença e da graça de Deus, Jó proclamou uma célebre frase: Deus deu, Deus tirou. Assim foi do agrado do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É um ensinamento belíssimo e profundo, que os crentes de todos os tempos e lugares precisam entender que aquela falácia que uma igreja protestante disse e que muitos cristãos católicos acreditaram, o pare de sofrer, aquilo é uma ilusão. Porque viver é experimentar dores e sofrimentos. Viver enquanto ser humano é estar sujeito às contingências existenciais. Mas viver em Cristo é acreditar de maneira profunda e total que Ele nunca nos abandona. Que o mar da nossa vida pode estar até revolto, mas Ele não saiu do barco da nossa existência. Ao contrário, Ele pode até estar dormindo quando estava no Evangelho, mas nunca nos abandonará. É preciso que nós, crentes, deste tempo de males, de mortes, de medos, de incertezas, de desilusões e de muitos elementos que podem gerar no nosso coração desesperança, acreditemos que nosso Senhor continua conosco, porque Ele é fiel. E São Paulo diz: se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode trair-se, não pode negar-se a si mesmo. E é este Deus que nos conduz no tempo que hoje no Evangelho, o Deus Filho foi ao encontro da sogra de Pedro, que estava cometida por uma enfermidade, febre. Naquele tempo, no contexto bíblico, as doenças eram atribuídas ao demônio. E Jesus, que é o médico dos médicos, tocou aquela mulher
e a força do alto restituiu a saúde daquela mulher. E qual foi a atitude dela? Passou a servir a todos que estavam. Infelizmente, muitos crentes católicos e protestantes querem fazer de Jesus um grande balconista. Me dê, eu quero, eu preciso, você tem que fazer, eu determino. Nosso Senhor nunca foi, não é e não estará subjugado, subalternizado aos nossos desejos humanos. Mas a misericórdia é transbordante. Deus, o Pai das misericórdias, agia poderosamente nas súplicas do Filho para mostrar que o reino dele tinha chegado. A presença de Jesus na história significa: onde o Filho do Pai eterno está, o mal não pode prevalecer, o mal não pode reinar, o mal não pode imperar, porque ele é Senhor de tudo e todos. Agora, meus prezados, Jesus também não está aprisionado a nada e a ninguém. Quando as pessoas queriam proclamá-lo rei, queriam deixá-lo só naquele ambiente, ele sempre dizia: minha missão vai para além, eu preciso partir para outras regiões, porque foi para isto que eu vim. E por quê? E para que Jesus veio? Eu já lhes disse no início: para nos revelar os segredos dos céus, para de maneira plena dizer que aquele Deus, ou aquela figura, aquela imagem que os interlocutores de Jó tinham de Deus, aquilo estava ultrapassado. O Deus que Jesus nos apresenta é o Deus de bondade, de misericórdia, de amor e que nunca nos abandona. No contexto de Jó, aqueles que eram crentes e que eram crentes numa perspectiva legal e leal, ou seja, oferecia sacrifícios, dava os dízimos, não trabalhava em dias de sábados, eram os protegidos de Deus, não podiam sofrer. Não, Jesus restitui a saúde àquele que estava sofrendo, mas não nos diz que nós estaríamos imunes de sofrimentos. Ao contrário, no Evangelho de São João ele diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E é nesta confiança, meus prezados, é nesta certeza de quem foi alcançado pelo amor e a misericórdia de Deus, é nesta confiança plena de que a missão de Cristo é a vocação da igreja, de que a missão de Cristo é também nossa missão, porque Ele nos enviou, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. São Paulo, na leitura de hoje, a segunda, na primeira versão da carta aos Coríntios, vai dizer: ai de mim se eu não evangelizar, porque eu não me fiz evangelizador. O Senhor me constituiu o anunciador do Evangelho. E é esta certeza, esta convicção que eu, como padre, o padre Marcos como pároco de vocês, as religiosas e consagradas aqui presentes, e todos vocês, nas condições nas quais nos encontremos, devemos anunciar que Cristo é Senhor do tempo e da história. Cristo é o motivo da nossa esperança. Devemos irradiar a presença de Jesus. É para isto que existimos. Foi para isto que fomos constituídos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas não de qualquer modo. Nós não devemos falar de Cristo, não de qualquer maneira, mas louvando, bendizendo, glorificando o seu nome. Como nos canta o salmista no Salmo 146, louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. E é verdade, minha gente, tem dores que nós enfrentamos que só o amor de Deus para nos acalentar. A dor da perda de um ente querido, de um pai, de um filho, de uma mãe, de uma filha, a dor de um esposo, de uma esposa, a dor de alguém que a gente nem conhece, mas se compadece, porque morreu repentinamente. A dor da morte de um jovem, de uma criança, é outro mistério. Por que que os bons sofrem? Por que que uma criança nasce com câncer? Por que que alguém que serviu a Deus a vida toda morre de maneira lastimosa? Na minha diocese de Ilhéus, um padre ficou internado 7 meses.
Isto para quem tem fraqueza de fé, ou para quem não tem fé, seria inconcebível. Porque um homem que celebrou a Eucaristia a vida toda, que falou de Deus a vida toda, e Deus não o retirou daquela situação. E quem lhes disse que ser de Cristo é não sofrer? Padre Zezão cantou uma música bonita. Ninguém nasceu para sofrer, mas sofrer nos ajuda a viver. Por isto, meus irmãos e minhas irmãs, a vocês que aqui estão dentro do templo, a vocês que estão na praça, a vocês que estão em casa assistindo por meio da rádio, na alegria, na tristeza, na saúde, nas doenças, nas perdas e nos ganhos, na vida e na morte, como nos diz São Paulo, nunca percam a esperança e a confiança em Cristo Jesus. Só Ele tinha resposta para as questões mais emblemáticas da humanidade. Só Cristo tem as plenas condições de preencher o coração humano sedento do eterno. Só o Senhor do tempo e da história pode nos realizar, porque felicidade plena na terra não existe. Nós caminhamos entre as angústias do tempo, lutando, perseverando, como diz a música, confessando e comungando, para que um dia Deus nosso Senhor, não por nossos méritos, porque somos fracos, mas pelo amor de Cristo Jesus, possa dizer a nós, apesar da nossa fraqueza: vinde, benditos de meu Pai, vinde para o reino eterno, escolhido para aqueles que souberam fazer a minha vontade. Que Deus nosso Senhor te abençoe nesta noite. Que Deus nosso Senhor te proteja, te guarde, te livre de todos os males. E que em todos os tempos e lugares você nunca se esqueça que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas e apesar de tudo, Ele nunca nos abandona. Que assim seja.